estrelinhas! Eu sou a Lady Jessie e hoje eu venho contar, atrasadamente confesso, quais foram os livros que eu li em outubro. Eu comecei o mês lendo Pureza Mortal, o 17º, 18º, gente, eu não lembro, da série Mortal. Aqui a gente vai conhecer a Ivy num caso bem complexo, onde um vírus de computador acaba atingindo uma pessoa e essa pessoa meio que entra em pânico e começa a atacar a outros. Ela precisa investigar porque é um vírus extremamente perigoso e a pessoa nem precisa sair de casa para pegar. A parte da investigação desse livro eu achei que foi bem escassa, até mesmo tanto quanto óbvia, porém eu acho que o que mais deixa a gente intrigado é a parte ética e moral que a Ivy precisa enfrentar, porque as pessoas que estão sendo atingidas por esse vírus são pessoas ruins, pessoas que, sabe, já fizeram atos criminosos, mas tem aquela coisa, só porque a pessoa fez algo ruim, quer dizer que ela merece morrer? E quem essas pessoas que acham que estão no direito de decidir quem vive e quem morre? E além de toda essa parte ética e moral, ela também precisa enfrentar a mídia. A Ivy odeia aparecer na mídia, porém esse caso ele ganha muita repercussão e espera que ela fique lá, sempre em frente, mas ela não quer aparecer na mídia, ela quer investigar o caso e pegar os assassinos. E isso é sensacional, gente, eu amo a Ivy. Eu achei esse livro sensacional como todos os outros. Eu só achei a parte da investigação que pecou um pouquinho, mas tem tantas outras coisas envolvidas no final que eu acho que isso aí ó, nem me incomodou tanto. Depois eu li o livro Um Amor para Lady Jessie. Opa, não! Ai, que sem graça, gente. O livro foi Um Amor para Lady Johanna, da Julie Garwood. Esse é o terceiro livro que eu leio da autora e eu continuo completamente apaixonada por ela. Aqui a gente vai conhecer a Lady Johanna. A Lady Johanna ficou viúva, porém ela precisa se casar. E o irmão aqui de consideração dela acaba escolhendo um homem que ele acha que vai ser um bom marido para ela. Mas a Lady Johanna não tá muito confiante, porque esse cara é grande, é alto, é forte, e ela sofreu alguns abusos na mão do ex-esposo. Então ela fica muito cismada com isso, porém ela vai ver que apesar dele ser um cara grande e forte, ele não é um homem ruim. Ai, gente, eu amei essa história como todas as outras duas que eu li da autora. Esse livro aqui, ele tem uma pegada bastante semelhante com o Esplendor da Honra, também da mesma autora. Porque é que a gente vai ver uma mulher tendo que se adaptar a um outro lugar, com um novo clã, com costumes, com manias, e é muito interessante ver como a Lady Johanna cresce. E se tem uma coisa que eu não diria que me incomodou, mas eu acho que a autora soube trabalhar muito bem, é o papel que a mulher exercia naquela época, porque a gente lê muito romance de época, muito romance medieval, e a gente sabe que é muito romantizado. E aqui a gente tem uma perspectiva um pouco diferente, que a Lady Johanna ela não conseguia engravidar, então por isso transformava ela descartável. Tipo, tá, se tua obrigação é gerar um herdeiro e nem isso você faz, você não tem muita serventia. É triste ver, inclusive, qual que era o papel da igreja nessa situação. Foi bem revoltante, mas é muito incrível ver o crescimento da Lady Johanna, como ela pode se abrir mais. O final desse livro eu achei, eu não diria que clichê, mas como eu tava achando muito semelhante com o Esplendor da Honra, eu não fiquei surpresa. Mas, enfim, amei do mesmo jeito. Depois eu li o livro Fim dos Dias, da Susan E., o terceiro e último volume da trilogia Fim dos Dias. Eu tava ansiosa, porém também receosa com esse livro, porque no mês passado eu também li o último livro da saga Lux e eu achei bem decepcionante. E eu estava com muito medo de acontecer isso aqui também, mas eu não me decepcionei. Eu acho que o livro ele manteve toda a proposta e todo o nível que ele estava desde o começo. Eu gostei bastante. Queria ter um pouco mais do final, sabe? Ter uma perspectiva de como ficou o mundo realmente depois. A gente tem um gostinho muito agridoce e muito rápido de como que vão tentar ser as coisas. E eu acho que isso, no fim das contas, deu certo. Eu adorei. Depois eu li O Retrato Mortal, mais um livro daquela série, porque eu amo essa série, gente. É perfeita? Não, mas eu sou apaixonada. No Retrato Mortal, aí vai ver um corpo de uma garota que foi morta, que foi assassinada. Porém, junto com o corpo dela, tem algumas fotos. Fotos que foram tiradas enquanto ela estava morta. Então fica aquela coisa muito estranha, como assim? E a gente vai ver um serial killer em massa que está matando garotas e tirando fotos delas. Esse livro, assim, é bem tenso mesmo, porque a Ivy não tem muito com o que trabalhar, ela precisa pegar pista de um lado, pista de outro, seguir uma pista que às vezes não dá em nada, tem várias reviravoltas,
E eu acho que a coisa que mais me deixou assim apaixonada foi o Rourke, porque eu amo Rourke, vocês sabem disso, eu não canso de falar desse homem. O Rourke, ele é um personagem super misterioso, mas ele mesmo não sabe muito do seu passado. O pai dele era um cretino, era um bêbado, era um cara que dava nojo. Então o Rourke, ele sofreu muito na sua infância, tanto é que ele não sabia a sua própria idade, ele não sabia o mês, nem o dia em que ele nasceu. Até que aqui o passado dele finalmente vai ser descoberto e, gente, dá uma dorzinha no coração, porque ele fala: poxa, eu sou um ano mais novo do que eu realmente achava. Gente, imagine você não saber sua própria idade. Nossa, muito triste, gente. Ai, eu queria pegar meu bebê assim e não ficar, entendeu? Ai, amo muito. Enfim, esse livro é incrível, com personagens incríveis, então leia, gente. É uma série longa? É. No Brasil, eu acho que tem 28 livros publicados. E eu, sim, eu acho que eu tô no 19º livro, eu já tô assim, meu Deus, só tem mais 10 livros. Editora traz mais, pelo amor de Deus. Outro livro que eu li foi o 10 Formas de Fazer um Coração Se Derreter, da Sarah McLean. Aqui a gente vai conhecer uma moça, essa moça tá passando por problemas financeiros desde que o seu pai morreu, então ela vai precisar vender algumas esculturas que ela tem, e ela acaba encontrando um homem que é especialista em esculturas. Porém, esse homem também é especialista em rastrear coisas, e tem uma dama da sociedade que fugiu do seu irmão, que se eu não me engano é um duque, e esse cara foi contratado para achar essa moça, e ele tem certeza que vai achar essa moça exatamente no mesmo lugar em que a outra moça precisa de ajuda. Esse foi o primeiro livro da Sarah McLean que eu li, esse é o segundo volume de uma trilogia, mas como cada história traz a história de um casal independente, eu já li esse aqui e eu amei completamente. Eu gostei muito da escrita, da forma como a autora narra a história, com que ela vai levando. Eu gostei dos personagens, mas tinha horas que eles me davam um pouco de nervo. Mas uma coisa que eu gostei muito, gente, é porque essa protagonista aqui, ela abriga mulheres em sua casa. Então a gente vê mulheres se passando por homem para não chamar a atenção de outras pessoas. É muito triste ver como uma mulher não tinha esse direito de morar sozinha. Que se de repente alguma coisa acontecesse, ela precisava ficar sob o porte de alguém que tinha direito sobre ela. Então é muito bom ver essa parte mais empoderada da mulher. Tinha hora, gente, em que a protagonista aqui me dava um pouquinho nos nervos, sabe? Que eu ficava, amiga, não, senta aqui, vamos conversar, vamos agir racionalmente. Mas eu gostei muito desse livro, eu não vejo a hora de ler tanto o primeiro quanto o terceiro, e também ler todas as outras séries da autora, que ela tem bastante, então assim, meu Deus, mais livros de autora maravilhosa para comprar. Depois eu peguei o livro Inventei Você para ler. Esse livro é um livro jovem. A gente vai conhecer uma protagonista que ela é esquizofrênica. Ela sempre estudou em casa, mas agora eu acho que é o último ano da escola. Ela realmente vai estudar numa escola. E lá ela precisa lidar tanto com a sua parte esquizofrênica, quanto ter que lidar com outras pessoas. E assim, esse livro, ele começou muito bem. Eu achei muito interessante a forma como que a autora abordou a doença da protagonista. Como que ela precisava lidar, tipo, tá, o que que é real, o que que não é real. Como ela tinha que ver essa perspectiva. Mas chega um momento em que tem um mistério envolvendo não só a protagonista, mas a parte da escola na qual ela estuda. E eu achei tão podre o que estava acontecendo. Eu só conseguia pensar como ninguém desconfiava, como uma situação chegou a essa, como é que as pessoas estão lidando com isso. Eu acho que era um livro que tinha tudo para ser incrível, mas eu achei tão desconfortável que eu não consegui lidar com isso, gente. Eu acho que foi um problema mais meu do que do livro em si. Eu acho que vale a pena sim ler. A história começou muito bem, eu gostei de como a autora levou algumas coisas. Só que tinha... Ai, não sei, gente. Eu acho que essa parte que envolvia esse mistério me deixou muito desconfortável pra saber realmente o que era. Até mesmo um pouco doentia, maluca, sabe? Ah, enfim, vamos seguir, né? Aí depois, gente, eu peguei um livro bem decepcionante que foi Uma Chance para o Amor, da Tessa Dare. É uma novela da série Spindler Cove. Aqui a gente vai conhecer uma... O livro é curtinho, ele tem acho que tipo 100 páginas. Aqui a gente vai conhecer uma moça que vai dar uma palestra lá nessa vila. Porém acaba tendo uma chuva, ela vai ter que pegar a carruagem com um homem, só que o homem que tá nessa carruagem é alguém que destroçou o coração da nossa protagonista. Eu já li, se eu não me engano, 9 ou foi 10 livros da Tessa Dare, e esse foi o primeiro que realmente me decepcionou. Porque aqui a protagonista
fala que, ai, eu não gosto desse homem porque ele magoou meu coração, mas ele olha pra ela e ela já tá, ai meu Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso. Ela faz, tipo, discursos de que mulher não precisa de homem, de que mulher pode ser sozinha feliz, mas ela mesma não acredita naquilo que ela fala. E se tem uma coisa que me irrita é gente hipócrita. O casal tem zero química, o protagonista masculino é chato, é insuportável, é o pior personagem masculino que a Tessa Dare já criou. A protagonista feminina, como eu já falei, além de ser hipócrita, eu acho que ela é muito sonsa, até mesmo, eu não diria que ingênua, sabe? Mas só porque ele não pediu ela em casamento, não sei quantos anos atrás, ela bebeu, ficou levemente embriagada e fez uma carta meio que detonando ele. Sabe, é tipo tudo tão infantil que eu fico, como a Tessa Dare escreveu esse livro? A única coisa que não foi ruim nesse livro aqui é que a gente tem um vislumbre de alguns personagens da série, né, Spindle Cove, daquela vila maravilhosa. Por isso eu dei 3 estrelas, que se não fosse isso, seria 2. Aí eu li As Mil Noites, que foi uma leitura incrível. A gente vai conhecer aqui 2 irmãs. Essas 2 irmãs estão esperando um rei, o Low Melclean, eu não lembro o nome dele. Esse homem vai escolher uma esposa, porém as esposas dele morrem dias depois de se casarem, e aqui uma das irmãs vai ser escolhida como a noiva e vai precisar arranjar um plano para sobreviver nas mãos desse tirano malvadão. Já no primeiro capítulo desse livro, eu fiquei assim, levemente apaixonada, porque eu sabia, vou gostar. E não me decepcionei, eu realmente gostei. Eu amei a parte mitológica aqui, a parte das lendas, o modo como a autora narrou, levou a história. Foi realmente incrível. A protagonista aqui, eu não lembro se em algum momento cita a idade dela, mas a gente percebe que ela é extremamente nova, porém ela não é chata, ela não é birrenta, sabe? É aquela protagonista que te dá confiança, que você confia, que você tem força. Eu amei quase todo o livro, menos o final. Gente, eu achei o final levemente decepcionante, porque o final se resume em quê? 7 páginas? Tipo, o livro tava sendo tão incrível, tão maravilhoso, sabe? Tava instigando a nossa curiosidade, mas chega no final, nada disso. Foi tipo, não é que é um final ruim, gente, foi decepcionante porque a autora não estendeu mais. Se a autora tivesse dado um pouco mais de atenção pro final, teria sido incrível. Mas foi um livro 4 estrelas com toda certeza, porque ele é incrível. Gente, leiam esse livro, ele é maravilhoso. E por último, nós temos o Um Cavaleiro a Bordo, da Julia Quinn, o 3º volume dos Rockesby. Aqui a gente vai conhecer a Poppy Bridgerton. Ela está andando lá por uma praia, encontra uma caverna. Ela, curiosa como é, vai ver como que é essa caverna, o que tem lá dentro. Ela acaba encontrando uns barris com umas coisas, mas também encontra 2 piratas que acabam sequestrando ela e levando ela para um navio. O navio em si pertence a um dos Rockebys, é o Edward, não é? Sim, é o Edward, e a gente vai ver essa protagonista tendo que velejar com os piratas e o Edward tendo que lidar não apenas com uma dama, mas com uma Bridgerton. Esse livro tinha tudo para ser perfeito, porque ele tem uma ambientação diferente, não se passa em Londres e também não se passa assim em vilazinhas, se passa no navio, então a autora tinha muito o que explorar. Só que a personagem passa grande parte do livro trancada dentro da cabine do Edward para ela não sair, porque os homens eles têm mania de que mulher a bordo traz azar. E assim, não aconteceu muito bem nada disso, porque eu achei bem decepcionante. Mais uma vez, eu achei o casal tão sem química. Não, não é que o casal é sem química. É que os casais, os personagens de modo geral, são sempre muito parecidos, sempre muito semelhantes. Eu tô vendo um personagem masculino da Julia Quinn, dá a impressão de que são iguais aos outros que eu li. E eu acho que o fato de estar lendo muito livro da autora, assim, não deu certo. Eu acho que esse ano eu li 4 ou foi 5 livros dela. Então eu acho que ler muito livro da autora tá fazendo com que a história seja muito parecida. E, pois é, gente, não é que é um livro ruim. Eu acho que eu tava com expectativa mais alta do que realmente deveria. Eu acho que a história, ela tinha tudo pra seguir um bom caminho. Tem uma parte que é muito interessante, a parte de, não de investigação, mas da gente ficar curiosa com o que tá acontecendo. Só que a falta de informação, às vezes, não é tão interessante quanto deveria ser. Enfim, foi um livro 3 estrelas e eu acho que eu vou começar a diminuir, assim, a quantidade de livros que eu leio da autora, pra não me acostumar tanto com a escrita e os personagens dela, a ponto de realmente achar chato. E essas foram as leituras do mês de outubro, estrelinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!